trabalhador, você que é trabalhador, o que é acidente de trabalho? Você que é trabalhador, você que tenciona trabalhar, o que é acidente de trabalho? Será que existe alguma lei que regula sobre os acidentes de trabalho? Será que toda lesão que o trabalhador sofre, a lei considera como acidente de trabalho? Quais são os tipos de acidente de trabalho que existem? Será que você, trabalhador, sabe? Será? Se tu sabes ou não sabes, eu te convido a assistir os vídeos, eu te convido a me seguir nas redes sociais, porque temos um momento que falamos sobre higiene e segurança no trabalho. E na realidade nós tentamos alertar os trabalhadores sobre os assuntos inerentes ao seu trabalho ou à sua atividade laboral. É responsabilidade da empresa criar medidas de prevenção da saúde e integridade física do trabalhador. Também é responsabilidade da empresa reduzir ou minimizar os potenciais riscos de acidentes e doenças ocupacionais. Também é responsabilidade da empresa. Caso ocorra um acidente ao trabalhador, a empresa precisa reparar os danos ao trabalhador. É responsabilidade da empresa. Quantos tipos de acidente de trabalho existem? Existem 3 tipos de acidente. O próprio acidente de trabalho, acidente de trajeto e doenças ocupacionais. Acidente de trabalho é todo acontecimento súbito que ocorre na atividade laboral que provoca ao trabalhador lesão ou danos corporais de que resultem incapacidade parcial, total, permanente, temporária ao trabalho. Trabalhador, caso ocorra alguma situação, alguma lesão, danos corporais a si, então a empresa precisa considerar como acidente de trabalho. Existe um decreto sobre o regime jurídico de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Qual é esse decreto? Estamos a falar do decreto 53/005 de 15 de agosto. No seu decreto número 3, na linha A, ele considera como acidente de trabalho a ida e vinda do trabalho, não importando os meios que te vão transportar. Se acontecer alguma coisa nesse trajeto de ida e vinda do seu local de trabalho, a empresa precisa considerar como acidente de trabalho. É da responsabilidade da empresa, para tu poderes perceber, é da responsabilidade da empresa tudo o que lhe acontecer no trajeto de ida e vinda, é da responsabilidade da empresa. Ainda, vamos supor se acontecer um acidente no ida e vinda, é acidente de trabalho. Logo é a responsabilidade da empresa. A empresa precisa cuidar de si. O que é que a lei tipifica mais ainda? Se no período de descanso acontecer alguma coisa ao trabalhador, a lei prevê que é acidente de trabalho. Existem muitos trabalhadores que não fazem a refeição dentro da empresa, outros fazem fora. Caso ocorra alguma coisa nesse trajeto, também é considerado acidente de trabalho. Alguns dizem, não, é acidente de trajeto. Se a empresa organizar atividades culturais, atividades sociais ou desportivas e acontecer alguma coisa ao trabalhador, é acidente de trabalho. Não importa o dia, não importa a hora, se é sábado, se é domingo, se lhe acontecer alguma coisa nessas atividades que a empresa realiza, considera-se acidente de trabalho. E se a empresa considerar acidente de trabalho, a empresa é que tem que custear tudo associado à lesão que tu sofreste. Mas a lei também descaracteriza alguns acidentes de trabalho.
Quais são os acidentes que a empresa descaracteriza, ou que a lei descaracteriza? Se o trabalhador não cumpre com as regras ou normas de higiene e segurança no trabalho e lhe acontecer alguma coisa, é da responsabilidade do trabalhador. Ou seja, há uma descaracterização. Quando nós estamos a falar de descaracterização, nós estamos a dizer o seguinte: não é responsabilidade da empresa, é responsabilidade do trabalhador custear ou reparar os danos. Outro sim, a lei também descaracteriza acidentes resultantes de guerra, declaradas ou não. Caso aconteça alguma coisa, vamos supor, estamos aqui em Luanda aconteceu uma guerra e o acidente for, o trabalhador for alvejado ou sofrer alguma lesão resultante da guerra que está decorrendo em Luanda, automaticamente é um acidente descaracterizado. Outro acidente que a lei também descaracteriza é no intuito de que o trabalhador, de forma intencional, causa o acidente. A empresa também descaracteriza, a lei também descaracteriza como acidente de trabalho. Também descaracteriza como acidente de trabalho. Outra descaracterização do acidente de trabalho. Se porventura dois colegas lutarem no local de trabalho e um ferir o outro, automaticamente a empresa descaracteriza como acidente de trabalho. Ou caso de furto, a empresa descaracteriza, a lei descaracteriza como acidente de trabalho. Aí não tem nada a ver com acidente de trabalho, tem a ver com atos criminais. E quem cuida de atos criminais é a polícia. E quando estamos a falar de doenças ocupacionais são as doenças que vão aparecer em função do tempo de exposição, do tempo de trabalho que nós vamos realizar. Ou seja, toda a atividade que cada trabalhador realiza, existe uma doença associada a esse tipo de trabalho, de atividade que ele vai realizar. A título de exemplo, um pedreiro. Alguém que trabalha com cimento. Quais são as doenças associadas? Doenças respiratórias. Eles podem também ter hérnias. Um professor que trabalha com giz pode ter tuberculose. Podem ter outras doenças ocupacionais. São doenças que não se vão revelar no instante em que a atividade é realizada. Mas o tempo de exposição dessa atividade, então, pode sim acarretar ou causar alguma doença ao trabalhador. A lei também diz que é um acidente de trabalho. E quando é que é acidente de trabalho as doenças ocupacionais? Quando não permite que o trabalhador exerça a sua atividade laboral. Se gostou, curta. Se não gostou, prometemos melhorar nos próximos vídeos.